Olá, boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. No final do mês de setembro, os portugueses foram chamados às urnas para decidir quem queriam à frente das autarquias. Já este mês assinalámos mais um ano da implantação da República, mas afinal darão assim os portugueses tanta importância à democracia e será este sistema político o mais perfeito? É o debate que fazemos hoje na Sociedade Civil. O Sociedade Civil de hoje analisa o sistema político. Importa saber o estado da democracia atual, o que pensam os portugueses dela e como está a credibilidade da política em Portugal. O cientista social Luís Salgado Matos analisa o fenómeno da abstenção e, mais à frente neste programa, fala ainda sobre as formas de participação política e democrática online. Vamos então falar do nosso sistema político, refletir um pouco sobre ele, perceber até que ponto ele é perfeito ou podia ser mais perfeito. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. José Manuel Moreira, bem-vindo, é professor de Políticas Públicas da Universidade de Aveiro. Como é que olha estas sondagens que referem que os portugueses estão mais interessados numa governação estável do que propriamente na democracia em que vivem? Quer dizer, julgo que isso significa que os portugueses têm bom senso. Porque é muito mais importante a estabilidade do que o próprio processo que leva à escolha das pessoas. Não é? Portanto, aliás, não é por acaso que 51% dos portugueses não votaram, abstiveram-se, se contarmos a 50% dos votos brancos e nulos. Portanto, normalmente, eu costumo fazer uma distinção. Portanto, o governo estável é um valor maior que o da democracia? Repara, a democracia é um valor instrumental que serve para escolher pessoas para determinado tipo de lugares, detentores de poder político. Portanto, e essa escolha é muito importante, mas durante milhares de anos houve regimes em que essa escolha pode não ser feita dessa maneira. Portanto, e mesmo no nosso caso, 51% das pessoas não votaram. Não é? Aliás, normalmente a pessoa liga, por exemplo, à República. Quando se passou da monarquia para a República, uma das coisas interessantes é que diminuiu o número de pessoas que votaram. Portanto, além das mulheres continuarem a não votar contra a promessa que tinha sido feita, a introdução da República significou impedir que as pessoas não letradas votassem. Portanto, isso significava excluir da votação toda a gente que era analfabeta. Portanto, não só o campo, mas inclusive muitos nobres, que também não eram letrados. Portanto, isso, no fundo, traduziu-se em uma diminuição de pessoas a participar de uma forma democrática. Portanto, isto é só para dizer que isto tem que ser visto em contextos relativos a cada época. Não? E, portanto, estes resultados que as sondagens dão agora têm a ver com o contexto atual em que vivemos? Tem a ver com o contexto atual e provavelmente a pessoa considerara que costuma-se dizer que a democracia é o regime mais perfeito entre os imperfeitos. Não? Costuma ser perfeitamente humano. E esse tipo de regime leva a que, muitas vezes, a pessoa tem muita dificuldade em fazer uma votação racional. Porque tinha que comparar todos os programas, mesmo que comparasse e votasse de forma racional, o peso do voto é quase ínfimo. E a probabilidade das pessoas em quem vota fazerem o contrário do que dizem é também muito grande. Portanto, isso faz com que, provavelmente, a pessoa tenha que relativizar muito o facto da pessoa votar ou não votar e o próprio processo que leva a esse tipo de eleição. E isso é próprio do sistema democrático? Esses exemplos que me está a dar, nomeadamente de que as pessoas votarem ou correrem o risco de votar numa candidatura que depois faz o contrário daquilo que promete? Sim. Podemos assumir isso como fazendo parte do sistema democrático? Não. Repara, quando a pessoa diz que o sistema é perfeito ou não é perfeito, isso tem a ver com as pessoas. Ou é uma deficiência já do sistema democrático? Não, quer dizer, pessoas diferentes, em países diferentes, provavelmente atuarão de outra maneira em relação a isso. Não? Sim. Quer dizer, vamos imaginar, é que fez-se um referendo na Suíça, saber se as pessoas queriam 3 semanas de férias ou queriam passar para 4 semanas de férias. Quase cerca de 60% das pessoas na Suíça votaram manter as 3 semanas de férias. Quer dizer, um processo aqui levaria a que as pessoas provavelmente não quisessem 4 semanas, mas se calhar 5 semanas. Portanto, a democracia não pode ser vista inseparável dos próprios limites da democracia. Quer dizer, vamos imaginar
que agora as pessoas, nós aqui, os 5, decidíamos democraticamente que a senhora devia ser morta. Portanto, um processo democrático. Os 5 não, que eu não votaria. Eu votaria Não, eu também não. Não, mas Já voto contra. isto é só para mostrar que Longa vida. se não tiver limites, isso pode se tornar um processo que uma votação não é por ser democrática, que é melhor do que outra não democrática. A vantagem de um processo democrático é eu poder... A questão é outra. Uma votação é uma democracia? Não, a única vantagem é a pessoa poder substituir governos de forma pacífica. Não é? Agora, não é nenhuma garantia de que uma votação, mesmo que maioritária, seja mais acertada do que outra. Aliás, nós chegámos aqui onde estamos democraticamente. Não é? Tenho algumas dúvidas. Eduardo Correia, bem-vindo. É professor de Gestão do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e é presidente também da Associação para a Internacionalização, Tecnologias, Promoção e Desenvolvimento Empresarial de Oeiras. Como é que olha, vou-lhe fazer a mesma pergunta, porque queria saber também a sua opinião, provavelmente pode ser distinta do José Manuel Moreira. Como é que olha para a forma como as pessoas encaram hoje a sua democracia? Nomeadamente a nível destas sondagens. Ou seja, elas estão mais preocupadas com manter neste momento um governo que seja um governo estável do que propriamente com o regime em que vivem. Viva. Eu diria que a vontade expressa nessas sondagens de estabilidade corresponderá certamente ao pânico das alternativas. Ou seja, no fundo, o que nós temos hoje na democracia portuguesa, estamos a falar do caso português, são ausências de alternativas credíveis. Os portugueses têm sido sucessivamente enganados. E por isso é que obtivemos a taxa de abstenção que obtivemos nas últimas eleições autárquicas. Aliás, é o único comportamento eleitoral em Portugal que tem vindo a crescer desde o 25 de Abril, é precisamente a abstenção brancos e nulos. Contudo, vale a pena olhar com alguma frieza para os números, para tirar algumas conclusões. Nós temos hoje em Portugal 9,5 milhões de eleitores inscritos. Votaram nestas autárquicas 5 milhões de eleitores. Aliás, 1 em cada 3. Um eleitor em cada 3 inscritos vota PS, PSD ou CDS. E, portanto, isto não é negligenciável. Há 5 milhões de portugueses inscritos a votar. Agora é importante perceber o que é que estava em jogo nestas autárquicas. E é um número, porventura, muito pouca gente sabe. Estavam em jogo nestas autárquicas 35.740 mandatos. Eu vou voltar a repetir. Estavam em jogo nestas autárquicas 35.740 mandatos. Ora, nós fizemos uma conta muito simples. Imaginando em média, por baixo, que há para cada mandato 8 candidatos. Que é uma coisa baixa, porque há mais. Teríamos, então, cerca de 314 mil candidatos. Ou seja, nestas autárquicas houve, em Portugal, num país com 10 milhões de habitantes, 700 km por 150, 308 autarquias, uma coisa que vem de Mozinho da Silveira, portanto uma coisa absolutamente louca. Portanto, houve, nestas eleições, mais de 300 mil portugueses a candidatarem-se a lugares. Ora, se fizermos uma conta também muito simples, cada um destes candidatos consegue influenciar a mãe, o pai, o sogro, a sogra, o sobrinho, a sobrinha, o irmão, o cunhado e a cunhada. Consegue influenciar 15 pessoas, que é uma coisa pequena. Temos então 4.717.000 portugueses. O que está a dizer agora foi praticamente os amigos e os familiares dos candidatos que votaram. O que eu estou a dizer é uma coisa muito clara. Os portugueses hoje votaram apenas por simpatia no candidato. No seu candidato, no seu familiar. E é por isso, e isto é muito importante que entendamos, e é por isso que os partidos políticos do arco do poder não querem reformular a estrutura autárquica do país e querem manter um país com 10 milhões de habitantes, quando há inúmeras cidades no mundo com muito mais de 10 milhões de habitantes, com 308 autarquias. Portanto, essa estrutura, essa administração do território também influencia o tipo de democracia que temos? Essa estrutura ou a não forma como ela é influencia. exercida? Essa estrutura são os alicerces dos partidos políticos hoje. E por isso é que nós temos assistido, nas últimas décadas, a primeiros-ministros completamente impreparados, porque a sua vida foi circular ao longo do país, mantendo esta pequena estrutura de suporte que existe no país, nas autarquias. Que depois, na prática, não representam, como está a dizer, aos portugueses. E a abstenção e os brancos e nulos são, no fundo, a demonstração que os portugueses não se revêem neste regime.
neste sistema, nestes políticos. Isto é uma leitura que temos que fazer, porque as pessoas não foram votar não por desinteresse com o seu país. Não foram votar precisamente porque percebem que não há alternativas. E essa estabilidade mostra, essa vontade de ter alguma estabilidade, mostra precisamente essa noção de que mudar as pessoas é manter, e portanto mais vale manter do que estarmos a mudar. Porque o capital de esperança O chamado é algo... vir ao disco e toca ao mesmo, não é? Que é completamente. Desculpe, completamente. Não, cada vez pior. Utilizando uma expressão de um ex-primeiro-ministro nosso, de José Sócrates, há pouco tempo, continuamos a escavar. Mas continuamos a escavar no buraco que ele também ajudou a criar. Mas continuamos a escavar mais fundo. E os portugueses estão saturados. Nós estamos, de facto, sem nenhuma noção para onde é que o país vai, do que é que vai acontecer. Agora, o que percebemos é que a única capacidade que os políticos têm é de ir buscar dinheiro. Primeiro, foi a venda de ativos. O nosso sistema político, ou a nossa governação deste sistema político, baseia-se essencialmente no seguinte. Venda de ativos, primeiro. Segundo, fundos comunitários. Terceiro, ir aos mercados pedir dinheiro emprestado, sem ninguém dar por isso. Quarto, ir aos mercados, toda a gente a perceber o que é que estava a acontecer. Quinto, ir buscar a quem trabalha e quem poupa. E sexto, quer dizer, é o limite, é o mais baixo índice na criminalidade, que é roubar as velhinhas e os velhinhos. É o que está a acontecer em Portugal. André Azevedo Alves, bem-vindo. Está aqui pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. Que leitura faz? Não sei se faz a mesma do Eduardo, porque é original a leitura dele. Em relação ao aumento dos votos brancos e nulos, nomeadamente nessas eleições, que é uma tendência que já vem seguindo, que interpretação faz? Que leitura faz? Há alguma mensagem que os portugueses estão a dar através disso, nomeadamente ao regime em que vivem? Antes de mais, boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Eu creio que é mais um sinal de alerta a somar-se à sondagem que referiu. E creio que a situação económica, não sei se farei exatamente a mesma leitura que o Eduardo, mas creio que a situação económica terá certamente algo a ver com isso. Isso é conjuntural, é uma ideia conjuntural que os portugueses têm pelo momento que estão a atravessar em relação ao seu regime. Eu diria não tão conjuntural quanto isso, se nós perspectivarmos que em cerca de 4 décadas de democracia, não é assim tanto tempo quanto isso, o país está pela terceira vez em bancarrota e pela terceira vez sob um programa de assistência externa. E, portanto, seria, isto ligando com a questão dos votos brancos e nulos e ligando com a tal sondagem e da aparente preferência por estabilidade sobre o sistema democrático, seria estranho que, perante este tipo de resultados, houvesse a meu ver, houvesse uma grande satisfação com o sistema político. Eu creio que pode ser feita uma leitura, uma interpretação também complementar, que é... será provavelmente muito difícil para o país preservar um sistema democrático se a situação económica e se a situação orçamental não for consolidada. Ou seja, se nós estivermos com os vários governos, enfim, que vamos tendo, e portanto, sem situar num partido ou noutro partido, mas se estivermos consecutivamente a cair em situações de pedir ajuda externa, de programas de emergência, de situações de insustentabilidade, naturalmente que essas situações deixam de ser conjunturais. Conjuntural é acontecer uma vez e a situação normal não ser essa. Quando essas situações sistematicamente se vão repetindo, e aqui basicamente nestas 4 décadas houve um intervalo que foi a entrada da União Europeia, os tais fundos comunitários, mas mesmo aí, ao fim de algum tempo, estamos outra vez na tal situação de insustentabilidade, é natural que isso tenha consequências sobre a percepção que os cidadãos têm do próprio sistema político. Mas... isso quer dizer que a democracia só é bem encarada pelas pessoas ou só é aceite se a contrapartida for o bem-estar económico, etc. Ou seja, as duas coisas estão ligadas? As duas coisas estão certamente ligadas, embora sejam coisas distintas, mas estão certamente ligadas. Isso quer dizer, então, em último caso, que as pessoas poderiam preferir viver numa ditadura se vivessem bem? Vemos historicamente e vemos contemporaneamente em muitos contextos distintos, felizmente do atual contexto português, situações dessas. Ou seja, a democracia então não é, as pessoas não encaram a democracia pelos valores que a democracia tem, encaram-na por aquilo que ela lhes dá de retorno em termos... Eu diria que encaram pelas duas coisas. Eu diria que encaram pelas duas coisas, mas uma parte potencia a outra. E, portanto, é mais fácil valorizar a componente de participação política, a componente dos valores democráticos, se de
de forma correspondente ao sistema político, temos uma situação económica em que as expectativas das pessoas estão a ser de alguma forma concretizadas, ou mesmo que não sejam a ser concretizadas, elas têm a perspectiva de que a situação pode vir a melhorar. Se sistematicamente... Então não é nem pelas qualidades, nem pelos princípios da democracia que as pessoas gostam da democracia. Eu diria que não é exclusivamente, ou seja, se nós fizermos eu diria o seguinte, se os defensores da democracia fizerem a aposta de que basta que as pessoas estejam persuadidas de que a democracia, por comparação com outros regimes políticos, é preferível enquanto regime político, que isso basta para sustentar uma democracia, eu diria claramente que não, e diria que temos na história, incluindo na história portuguesa, amplos exemplos em contrário. Portanto, será muito imprudente fazer essa aposta. Vladimir Brito, bem-vindo, é professor catedrático do Departamento de Ciências Jurídicas Públicas da Escola de Direito da Universidade do Minho. Gostava de ouvir sobre isto também. Já fomos acrescentando tantas coisas, já nem preciso de fazer pergunta, tem aí muito por onde responder, nomeadamente esta questão, em relação à forma como encaramos a democracia, que eu gostava de saber qual é a sua posição. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Diria o seguinte, em primeiro lugar, parece-me que a abstenção e os votos nulos representam um protesto da sociedade civil contra o modo como se tem exercido a democracia. Portanto, não é uma negligência, não é um desleixo. Não parece que seja, é um protesto. É uma forma de protestar, mostrar alguma coisa. Mostrar algum sinal de descontentamento, não com a democracia enquanto tal, mas com o modo como se tem vindo a exercer o poder político em Portugal nos últimos 20 anos ou 15 anos. Depois criamos um problema de uma certa rotatividade político-partidária. Os mesmos partidos rotam. Temos uma rotatividade em alternância, não é? Mas em ciclo fechado. Ou seja, o sistema político português tornou-se autorreferencial. Logo, ficou fechado. Ficou fechado no mesmo grupo de partidos e de grupos de pressão que existem em Portugal há algum tempo para cá e com cada vez com mais poder, nomeadamente grupos informais que condicionam... Então temos um sistema viciado? Temos um sistema viciado neste momento. E penso que a generalidade das pessoas, neste momento, levanta um problema de legitimidade do poder, do exercício de poder e de modelo de sociedade, ou melhor, de modelo de exercício da democracia. Isto leva exatamente a que se levanta a questão de um sistema eleitoral diferente, que como o sistema está autorreferencial, é um sistema autopoético que alimenta a si próprio e, portanto, não quer alterar com medo de perder a vida que lhe dá, ou melhor, os elementos que lhe dá essa vida, essa possibilidade de vida, essa sobrevida, se quisermos, e daí que o sistema eleitoral, que é um sistema-chave para alterar um pouco tudo isto, gera, digamos, grandes obstáculos, grandes resistências por parte dos partidos, nomeadamente aqueles que têm assento parlamentar. Praticamente todos os partidos que têm assento parlamentar, da direita à esquerda. Portanto, em segundo lugar, parece-me que também gera-se aqui uma outra situação que é própria dos períodos de crise, que é a de que os períodos de crise gera sempre uma vocação para a estabilidade, com medo de instabilidade, e uma vocação para a fé religiosa, qualquer que seja a religião. Portanto, as pessoas em crise, em situação de crise, agarram-se a duas grandes vertentes. Às suas crenças religiosas, qualquer que seja, e à ideia de estabilidade, porque têm medo do futuro. E, curiosamente, o que nós temos verificado nos últimos anos, em especial nos últimos 2, 3 anos, é que se tem associado a ideia da insegurança ao medo da consulta popular. Ou seja, sempre que há a ideia de uma consulta popular, o discurso político que passa nas televisões, nos jornais, nos colóquios, nas conferências, é um discurso de que, se isso acontece, pode haver insegurança e instabilidade. Isto é muito pior do que então, este desejo de estabilidade governativa pode ser uma espécie de para pior, já basta assim, na cabeça das pessoas? Ou seja, de receio de que a mudança possa vir ser ainda para pior, é isso? Na cabeça de alguns, devido a uma certa psicologia de massas, há a ideia de que qualquer mudança poderia ser para pior. Porque o discurso tem sido de indução dessa ideia na cabeça das pessoas. Repare, não só em Portugal. Verifica o seguinte, fala-se de um referendo da União Europeia. Olhe os discursos dos dirigentes políticos da União Europeia. Isto é um perigo. A União pode ter problemas, pode desagregar, pode haver crise, não há dinheiro, etc. É claro que tenta-se acabar com o referendo. Começa a ser perigosamente associada a ideia de participação a uma ideia de insegurança. Sempre que a gente participa, criamos insegurança. E não é um discurso ingênuo, é um discurso do establishment, de um sistema autorreferencial, um sistema cerrado, que quer autoalimentar-se com os mesmos atores políticos e recusa, não aceita qualquer abertura. Vou dar um exemplo recente. Falou-se na possibilidade
dos independentes poderem concorrer às eleições legislativas. Possibilidade que eu defendo abertamente e não é de agora. O discurso que se fez no Parlamento sobre esta matéria. Ridículo. Bom, é um discurso que parece que se os independentes entrassem no Parlamento havia uma espécie de implosão parlamentar. Quando, obviamente, chegando até a ter medo de como é que eles iriam ser responsabilizados pela sua atuação se ao fim de 4 anos pudessem não querer estar mais. Bom, isso é um problema deles e não dos partidos. O que temos de fazer é mudar o sistema eleitoral para deixar que eles se comprovem como é que eles atuam. E sempre que há grupos independentes que tentam avançar para uma candidatura autárquica ou nacional não pode ser, mas autárquica, o que vamos verificar é que os partidos tentam capturá-los imediatamente, oferecendo o aparelho, oferecendo candidatos, oferecendo apoio eleitoral, apoio logístico, etc., para poder tê-los nas mãos. Não há na história ninguém que tenha estado na posse do monopólio que contribua para o libertar. É esse o receio que se tem. A certa altura, esse sistema muito cerrado pode também gerar problemas muito complicados para os inputs que vai receber. Muito bem, já vamos voltar à conversa. Vamos à primeira reportagem. Queremos saber como é o contexto político em Portugal, porque períodos complicados já passou, como são hoje também as campanhas eleitorais, e o que pensam os portugueses sobre o regime democrático atual. A peça que vamos ver revela a opinião dos portugueses sobre o ato eleitoral e o regime em que vivemos. Portugal vive numa democracia e começou a ter governos eleitos com o fim da monarquia em 1820. No entanto, durante quase 2 séculos, o regime democrático passou por vários períodos em que as liberdades públicas de expressão, de reunião e de associação foram limitadas. Ao analisar o fenómeno político português da atualidade, facilmente os especialistas chegam a algumas ideias-chave. Em primeiro lugar, e de acordo com estudos realizados pelo Instituto de Ciências Sociais, destacam-se as mudanças a que as campanhas eleitorais têm assistido. Estas mudaram ao longo dos anos e são cada vez mais apoiadas por profissionais da comunicação. Diz o Instituto de Ciências Sociais que são campanhas cada vez menos feitas pelos partidos e pelos militantes, mas sim apoiadas por consultores externos que são especialistas em marketing. Então, mais do que um foco nas alternativas e em propostas políticas, há uma ênfase na capacidade das equipas e dos líderes. Quanto à abstenção, essa tem-se mantido acima dos 40%, quer seja nas eleições autárquicas, quer nas legislativas. Esse valor tem vindo a aumentar e nas últimas eleições subiu cerca de 6 pontos percentuais em relação a 2009. Por outro lado, dados de uma sondagem anual de opinião pública de 2013 mostram que os portugueses estão divididos entre a estabilidade governamental e a democracia, mesmo que a primeira implique aceitar um governo não democrático. A maioria dos europeus escolheu a democracia, tal como os norte-americanos, mas 47% dos portugueses prefere a democracia e outros 47% dão preferência à estabilidade governamental, mostrando que não há consenso nesta questão. Vamos pegar nesta questão que o Vladimir estava aqui a levantar e eu gostava de os ouvir também sobre ela, nomeadamente sobre este sistema fechado, não é? Que se autoalimenta político e que não permite o aparecimento de novas ideias, não é? De novos grupos e de novos atores que possam ter um papel político no país também. Gostava de os ouvir sobre isso. Posso começar aqui pelo José Manuel, se quiser, José Manuel Moreira? Tá bom. Eu queria só fazer aqui uma distinção que me parece importante para balizar a discussão. Portanto, uma coisa é saber como é que vão escolher as pessoas que vão ser detentores de poder político. Portanto, há regimes democráticos e há regimes autoritários. Portanto, a pessoa pode... eu posso ter mais pessoas a votar, portanto, é um regime mais universal, ou restringir o número de pessoas. Então, um é um regime autoritário e outro é um regime democrático. Isso tem a ver com a forma como se escolhem as pessoas que vão ser detentores de poder político. Outra coisa tem a ver com a extensão do poder. Portanto, uma coisa é escolhê-la, por exemplo, assim, escolher-se nós os 5, o poder ter mais gente a escolher um lugar que vai ocupar. Outra é saber se deve mandar muito ou pouco, que é a extensão do poder. Isso tem a ver com o regime ser mais liberal, quer dizer, limitar mais o poder de quem manda, ou ser mais totalitário, alargar. Portanto, essas são duas questões importantes.
E muitas das vezes a pessoa sabe que o essencial tem a ver com o poder da pessoa que manda. E essa escolha, a pessoa pode achar que ao votar não vai ter grande peso na escolha daquilo que se vai fazer. Não da pessoa, mas do que ela vai fazer. Não é? Aliás, a pessoa tem a ideia de que escolher quem escolher é tal falta de alternativas. Não é? Escolher quem escolher, o que vai ser feito é determinado, inclusive, por poderes não democráticos. Não é? Por pessoas que não foram eleitas. Portanto, esta é uma questão que me parece importante, no sentido de perceber que a democracia é um sistema que permite às pessoas, vários partidos lutam por saber quem é que, se um tipo tem 30%, ou 40%, ou 20%, isso vai dar um poder de poder decidir. Não? A extensão desse poder tem a ver muito com a cultura de um povo. Aliás, por trás da discussão agora entre republicanos e democratas nos Estados Unidos, está justamente extensões diferentes, concepções diferentes da extensão do poder do Estado. Não? Portanto, uma outra coisa tem a ver com perceber que o mesmo jogo, quer dizer, este mesmo sistema, jogado por pessoas diferentes, por povos diferentes, pode ter implicações diferentes. Vamos imaginar que na minha aldeia as pessoas jogam cartas, jogam a sueca, e aquilo é uma batutiça. Eu tenho que distinguir o jogo em si da forma como ele se joga na minha aldeia. Uma coisa é as regras do futebol, que determinam que este clube possa ganhar, outra é a forma que ele se joga num determinado país. Portanto, eu tenho que perceber o que é a democracia, que tem regras e tem limites, e a forma como isso é jogado num determinado país. Isso faz com que, provavelmente, muito daquilo que a pessoa normalmente critica os partidos, critica os políticos. Mas, repara, se num país as pessoas querem coisas impossíveis, só políticos mentirosos ou vigaristas, só grandes vigaristas que podem ser eleitos. Não? Isso é a medida da cultura de um povo. Então, e como é que esse jogo é jogado na nossa aldeia? Como é que o jogo está a ser jogado na nossa aldeia? Na nossa aldeia de democracia? É por isso que eu costumo dizer, mesmo em relação ao mercado ou à democracia, que é um sistema humano, perfeitamente humano. E, portanto, ele joga com as próprias imperfeições de um povo, não é? É do povo ou do próprio sistema que tem essas imperfeições? Repara, vamos imaginar que o sistema é como o tal jogo de cartas. O tal jogo de cartas. Vamos imaginar que o jogo, em termos abstratos, que é jogado por vários países, é o mesmo. As regras são as mesmas. Ora, essas regras são jogadas de formas diferentes, conforme a cultura, os valores, se quiser, democráticos, morais, institucionais das pessoas e do conjunto e da estrutura constitucional do país, não é? Eduardo. Eu tenho uma leitura um bocadinho distinta. Ainda há pouco percebemos que vivemos num monopólio. E num monopólio que é altamente protegido. Um monopólio de partidos que... E eu falo com conhecimento de causa, como sabes, Eduardo. Eu fundei há uns anos um partido político e, portanto, conheço na primeira pessoa as dificuldades desse sistema não democrático. Nós pensamos que vivemos em democracia apenas e só porque votamos, errado. Vivemos num grau de democracia muito baixo. Se algum dos presentes à mesa quiser ser candidato a deputado, e num sistema democrático deveríamos ter todos o direito a sê-lo, a representar, no fundo, os nossos pares, nenhum de nós tem hipótese. Nenhum dos presentes à mesa tem hipótese em ser candidato a deputado, a não ser que tenha percorrido uma carreira de partido político nas últimas décadas. Caso contrário, está absolutamente eliminada a possibilidade de sermos candidatos ao Parlamento, uma vez que o Parlamento não permite, através destas forças partidárias, que candidaturas de cidadãos independentes se candidatem. Por outro lado, podemos então dizer assim, bom, então vamos fazer um partido político. Ao fazermos um partido político, somos imediatamente confrontados com duas impossibilidades. Uma, o financiamento de campanhas. Estes partidos do arco do poder, com o assento parlamentar, recebem dinheiro do orçamento do Estado. E não é assim tão pouco quanto isso. E, portanto, os portugueses, sem darem por isso, estão a financiar a manutenção destes partidos. Portanto, é dinheiro do orçamento do Estado. Quem entra de novo não tem qualquer hipótese e, portanto, quer dizer, está completamente limitado na forma como consegue obter dinheiro. E, portanto, quem queira fazer um jogo justo e perfeito não é capaz. Por outro lado, do ponto de vista da comunicação social, como não tem dinheiro para fazer campanha, não aparece, os portugueses não conhecem. Portanto, não chega a mensagem, então, não chega às pessoas. Andamos num ciclo completamente vicioso e viciado, porque as alterações... Mas isso significa, então, que nós temos um sistema democrático que, em algum momento, em alguma circunstância ou por algum defeito, permitiu que isto acontecesse. Permitiu que, dentro das próprias regras democráticas, se criasse este monopólio, não é? Como falava Eduardo, eu diria o seguinte, nós não vivemos num sistema democrático, nós vivemos num sistema eleitoral, onde votamos, onde se confunde direito de voto
com democracia. Então, É uma mas o que é que seria democracia um modelo- altamente controlada. O que é que seria um sistema democrático, para percebermos a diferença em relação àquele em que nós vivemos? Algumas alterações pequenas. Ouça, para já, obrigar o país a não ter estas 308 câmaras municipais. Sempre, primeiro, Reorganização do território. Reorganização do território. Ou seja, saltar do século XIX, a nossa organização do território é do século XIX, quando se demorava uma semana de Lisboa a Bragança, bom, para o século XXI. Ponto número 1. Ponto número 2, meter em igualdade de circunstâncias todas as potenciais candidaturas. Ou seja, todos os partidos... Praticamente tem a circunstância dos cidadãos. Os cidadãos, todas as candidaturas. Ou seja, permite obrigar, outra medida que me parece absolutamente indispensável é que todas as eleições não se vote nem em logotipos, nem em listas de pessoas. Se vote em caras, em nomes. E se passarmos todas as eleições, tal como a do Presidente da República, para eleições unipessoais, bom, então aí passamos a ter uma coisa que não temos no nosso sistema, que é a responsabilização dos políticos eleitos perante os eleitores. Porque nós, mesmo nas eleições autárquicas, quando votámos Essa é como outra questão Presidente da Câmara... importante, ou seja, Importantíssima. abordar da Importantíssima. Quer dizer, nós, quando votamos para a Assembleia da República, quando votamos para a Câmara Municipal, estamos a votar num cabeça de lista. Mas, sem dar por isso, estamos a votar numa lista de dezenas de pessoas que não fazemos a mais pequena muitas ideia quem vezes são. acontece, inclusive, de não se votar na pessoa que depois vai ser a pessoa que vai assumir o cargo. Porque há os corredores que, no fundo, há as lebres que, no fundo, estão a dar o lugar... Ou seja, nestas eleições autárquicas, houve um conjunto de deputados em exercício de funções que se candidataram como cabeças de lista, pelos seus respectivos partidos, a cargos municipais. Ou seja, isto é, efetivamente, desrespeitar ao último grau o eleitor. É não ter o mínimo respeito pelo eleitor. Porquê? Ou seja, porque este sistema está feito não para uma democracia participativa, não para responsabilizar os eleitores, os eleitos perante os eleitores, mas sim para facilitar a vida a estas máquinas partidárias que pretendem, como aqui foi já dito, perpetuar o seu poder de uma forma protegida, dizendo ao povo que há democracia porque o povo tem direito a votar. Não é Gostava de todo ouvir verdade. também sobre isto, sobre estas questões. Eu concordo com boa parte do que o Eduardo disse, mas não iria tão longe como dizer que não vivemos num sistema democrático. Creio que vivemos num sistema democrático. Chamou-lhe um sistema eleitoral? Um sistema Sim, eleitoral. portanto, eu diria que vivemos num sistema democrático, ainda que um sistema democrático com imperfeições, como qualquer sistema democrático tem. A parte onde eu concordaria mais com o Eduardo é que, de facto, temos um sistema em que os incumbentes, ou seja, quem está instalado, goza, de facto, de uma proteção muito substancial. E não é só pela questão do financiamento, e de facto eu concordo que é uma questão complicada, porque basicamente quem está... Os partidos que existem têm um financiamento com base nos últimos resultados eleitorais e, portanto, isso naturalmente é uma forma de proteção face a qualquer potencial novo partido, que já terá todas as dificuldades de implantação próprias de ser um novo partido e ainda para mais tem de concorrer com esta base de financiamento. Mas eu diria que esta proteção dos incumbentes vai mais longe, porque as próprias relações com a comunicação social, as relações com o sistema financeiro, com as empresas, seja a nível local, seja a nível nacional, com as empresas, seja a nível local, seja a nível nacional, a todos esses níveis há um conjunto de, digamos, de relações instaladas. Repare, não estou necessariamente a dizer coisas ilegais ou corrupção. São coisas, muitas delas serão perfeitamente normais, mas que funcionam no sentido de proteger quem tem mais poder e quem está perto do aparelho do Estado e tem também depois meios para distribuir por esses vários grupos. Daí que seria talvez importante, no sentido de quais as reformas que podemos ter para o nosso sistema democrático, reformas que fossem no sentido de abrir um pouco mais o sistema, ainda que com uma ressalva que eu creio que me parece importante fazer, que é não há democracia, ou pelo menos não há democracia liberal, como nos sistemas ocidentais que temos atualmente, sem partidos. E ter partidos implica que algumas destas coisas são inevitáveis. Ou seja, tendo partidos, os partidos são instituições, são organizações que lutam pelo poder e, portanto, há algumas... O que é inevitável na existência dos partidos? É inevitável que haja alguma... Porquê é que é inevitável a existência? O que é inevitável na existência dos partidos? O que é inevitável é que se formem algumas redes de poder, algumas redes de interesse em torno dos partidos e só uma concepção muito ingênua da política é que pode acreditar que nós vamos ter grupos organizados, instituições organizadas a competir pelo acesso ao poder
e que não se vão formar... Mas os grupos de interesses, vamos lá ver se eu percebo bem o que me está a dizer. Os grupos de interesses podem ser legítimos, desde que sejam transparentes. Exatamente. Não é? Desde que funcionem e desde que cada um faça a sua declaração de interesses. Mas quando está a falar de interesses, é que tipo de interesses nos partidos que se criam? São os que são visíveis, os que são transparentes ou aqueles que a gente não conhece? Estou a falar de todos eles e estou a falar o que deveríamos ter como ambição não é eliminar que existe esse jogo de interesses que, em parte, é característico da própria... Porque os jogos de interesses não existem só nos partidos, não é? Existem noutras organizações. Qualquer instituição em que se e isso pode ser encarado de uma forma natural, não é? Exatamente. Desde que eles sejam e deverá ser encarado. Agora, legítimos e transparentes. Ter regras e padrões de atuação que minimizam os piores aspectos desse jogo, ou podemos ter regras e padrões de atuação que, por protegerem ainda mais os incumbentes do sistema, por lhes darem mais meios para distribuir, portanto, por tornar mais atrativo o exercício desse poder. Estava aqui a dizer que não podemos ter a ilusão, não podemos pensar numa democracia sem partidos. Sim. Não me parece também que foi isso que se falou aqui, de não haver partidos. Falou-se aqui de uma outra coisa e eu gostava de ouvir sobre isso também. E ao Vladimir só lhe vou dar a vez para falar depois da reportagem a seguir, que já estamos em cima do tempo. Que é a dificuldade de aparecimento de novos partidos, de gerar da própria sociedade, do próprio país, gerar novos movimentos, novos partidos, que depois possam funcionar, concorrer a eleições, como aqueles que já existem há mais tempo, não é? E essa parece-me que foi a questão que foi colocada, não é? Sobretudo. Sim, mas o discurso... A não existência de partidos. De acordo, mas é um discurso que facilmente, a meu ver, escorrega para depois um discurso antipartidário e que muitas vezes aparece associado também depois à própria insatisfação. Pode ser até antipartidário em relação aos partidos atuais, não é? Sim, mas que muitas vezes depois tem a ideia de partidos apartidários quase, ou partidos que não têm, por exemplo, que não têm um programa muito definido, que é algo também que depois... Mas os próprios partidos, tal e qual como existem hoje, historicamente também já mudaram. Sim, é natural que mudem. E é natural já não são ideológicos como eram, não é? Há 20 ou 30 anos atrás. Porque este movimento acaba por se refletir nos próprios partidos. Repare que nas recentes eleições autárquicas, um dos elementos mais interessantes foi uma fortíssima personalização das candidaturas. Quase todos os cartazes eram centrados na figura do candidato. Não é? Em muitos casos, até o próprio símbolo partidário, ou estava minúsculo, desaparecia, não é? E, portanto, isso é também um sinal deste, eu diria, do desgaste do próprio sistema democrático. Já vamos voltar. Vladimir, vou já dar a palavra a seguir, está bem? Para perceber o fenómeno da abstenção e também para analisar os dados avançados nas últimas eleições autárquicas, vamos conversar com o cientista social Luís Salgado de Matos. Vamos ver agora a forma como é que ele explica o que é a abstenção técnica e também que justificações podem existir para o aumento da abstenção em geral. A Pordata mostra que a abstenção nas últimas eleições autárquicas chegou aos 47,4%. De acordo com as percentagens avançadas, esse valor tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Mas o cientista social Luís Salgado de Matos discorda e afirma inclusivamente que os valores não correspondem à realidade. Como é que nós calculamos esta taxa? Vamos ver o número de pessoas que estão inscritos nos cadernos eleitorais, vemos o número de votantes e calculamos a percentagem dos que votaram e depois, por uma operação simples de subtração, calculamos a abstenção. Sabe quantas pessoas estão inscritas nos cadernos eleitorais? 9.400.000. Sabe quantas pessoas com mais de 18 anos existem em Portugal? Existem à volta de 8,5 milhões. Se for. Ou seja, os cadernos eleitorais têm pelo menos 900.000 pessoas a mais. Se eu calcular a abstenção, tendo em conta essas pessoas e tendo em conta os imigrantes, porque quando nós dizemos as pessoas que vivem em Portugal, os dados do recenseamento não são só sobre os portugueses, são sobre todos os que cá vivem. E quando somamos estes eleitores chamados fantasmas, os tais 900.000 que não existem, ou porque morreram ou porque emigraram, mais os estrangeiros, nós temos uma taxa de abstenção da ordem dos 33%, um terço do eleitorado. Ou seja, a abstenção é muito mais reduzida do que a imagem que os mass media
projetam da abstenção. Essa variação nos valores de abstenção é conhecida como abstenção técnica e consiste na diferença entre os eleitores inscritos e os que realmente residem no local. Há quem diga que na Europa Ocidental esse valor situa-se entre os 3% e os 5%, mas que em Portugal dispara para os 10%. Importa então saber que repercussões pode ter a abstenção consciente. O aumento da abstenção pode ter dois tipos de razão dissimétricos, aliás. Eu posso abster-me porque estou contente. Tanto me faz ser governado por uns como por outros. Portanto, eu estou contente. Nesse caso, a abstenção não é má para o sistema político. Ou posso abster-me por não acreditar no sistema político. E aí, a abstenção pode ser ou má ou indiferente. Porque se eu não acredito no sistema político, mas estou resignado, o sistema político não é ameaçado com a minha abstenção. Em suma, o atual fenómeno da abstenção em Portugal não é novo, nem deve ser preocupante. Valores a rondar os 30% verificam-se desde 1976 e há que dar o devido desconto aos números que são avançados, já que muitas vezes não admitem a abstenção técnica. No entanto, se esses valores começarem a aproximar-se dos 50%, o sistema político e partidário terá de estar atento. Querem comentar estas declarações e essas explicações do Luís Salgado Matos? Se quiserem, estejam à vontade. Tem muito gosto. Eu acho que é um mito urbano. Acreditar que, no fundo, há nos nossos cadernos eleitorais uma massa significativa de pessoas que não existe, é um mito urbano. Eu acreditaria que isso fosse possível numa fase em que os cadernos Estamos a falar eleitorais... dos eleitores fantasma, não é? Portanto, é inaceitável aceitar eleitores fantasmas na época da eletrónica. Estamos todos registados. O Estado sabe exatamente onde é que moramos, quanto é que ganhamos. Se nos esquecemos de declarar 2 euros que ganhámos há 10 anos, quer dizer, e agora havia eleitores fantasmas em Portugal. Obviamente, isto é uma justificação que agrada ao regime, no sentido de dizer, afinal, não há abstenção. Os portugueses não se abstêm. A abstenção é uma coisa técnica proveniente de um erro de contagem. Inaceitável. É mais uma das desculpas que este regime está a encontrar para justificar o injustificável. Mas, em última instância... Mas a abstenção, de qualquer forma, em Portugal é um fenómeno que não é só nosso, não é? Não é só em Portugal que os... É europeu. Todo o fenómeno que estamos aqui a debater hoje é um fenómeno que alastra pela Europa. Eu tive a oportunidade de estar há relativamente pouco tempo numa reunião em Munique, onde estavam representantes de correntes políticas provenientes da classe média, vindas de Inglaterra, de França, da Polónia, da Roménia, ou seja, de um conjunto vastíssimo de países. E verifiquei que as queixas relativamente ao regime, ao suposto regime democrático europeu, são comuns a todos estes países. E, no fundo, o que estes países queixam é desta tentativa de monopólio que estes partidos, que ainda por cima estão organizados em correntes europeias, na Internacional Socialista, na corrente social-democrata, na corrente mais conservadora. Ou seja, no fundo, já funcionam em redes europeias, todos, e portanto são amigos uns dos outros há muitos anos. E o problema não é exclusivamente português. O problema é um problema europeu que se reflete cada vez mais também em Bruxelas. E, no fundo, existe uma queixa do cidadão europeu de que Bruxelas custa demasiado dinheiro, de que Bruxelas mais não é que uma extensão dos jobs for the boys nos países de um modo central, que o governo de Bruxelas não é eleito. Bom, e, portanto, a Europa está hoje, sendo o continente historicamente que contribui para as mudanças do planeta, é hoje visto como o continente mais estagnado, tanto do ponto de vista dos resultados, como do seu pseudo-conservadorismo. Isto tem a ver com a manutenção do poder de um conjunto de estruturas envelhecidas. E, portanto, há que mudar. Há, efetivamente, que mudar. Tânia, vou-lhe dar a palavra porque houve uma série de questões que abordámos aqui antes e fomos para a reportagem a seguir e não o ouvimos. Relativamente à abstenção, muito rapidamente, diria que o professor Salgado Matos esqueceu-se de falar da abstenção como protesto. Claro. Eu posso estar contente e não ir abster, até posso estar doente e não poder ir votar, não é? Mas também posso não votar por protesto. Os votos nulos, por exemplo, os votos em brancos, não são propriamente por estar contente ou por ser indiferente. Os votos nulos e votos em brancos são votos manifestamente de quem não está de acordo.
o efeito Saramago, como eu diria. Exatamente. O efeito Saramago. Não é por acaso que quando Saramago escreveu o livro, houve agitação na classe política, porque pensava-se que aquilo podia ter algum efeito social, que não iria ter, mas houve agitação. Porque, de facto, é problemático, de facto, se as pessoas todas começassem a votar nulo ou em branco. Gerava um problema complicadíssimo a nível do sistema político. Eu entendo que os partidos são muito importantes, não há, como se costuma dizer, democracia sem partidos. Agora, os partidos devem ter em conta que Robert Michel já dizia no princípio desse século que todos os partidos tendem a aristocratizar-se. Não há dúvida nenhuma, e depois têm quase um perfil quase comum. Quando se transforma em partido, todos eles quase têm o mesmo modelo. E aqui em Portugal podemos ver, lembram-se quando começou o 25 de Abril, inicialmente, que era o grande partido bem organizado, era o PCP, que tinha, de facto, congressos interessantíssimos, com um decor que impressionava, que batia certo, porque impressionava as pessoas olhavam para aquele decor. Hoje, se olhar para os partidos todos, quando fazem congresso, quase todos seguem aquele modelo. Porque, de facto, segue o modelo de organização da imagem, digamos, não é? Que antes não acontecia, porque é um modelo que tem um impacto muito forte, porque normalmente tendem todos a aristocratizar-se e a gerar, digamos, sistemas de relação. A mimetizarem-se em algumas coisas na forma de funcionar. Agora, o problema de serem importantes não significa que possam ser exclusivos, porque a democracia e a sociedade civil não funcionam só com partidos, porque senão temos as tais forças informais, os tais grupos informais, que por vezes agem com uma eficácia muito grande fora do sistema partidário e que têm efeitos muito grandes. Pensemos só nos grupos financeiros e a importância que têm junto dos governos, quer europeus, quer de Portugal. Depois, a questão, de facto, é uma questão europeia e, neste momento, depois, uma questão de legitimidade da representação. Neste momento, a Europa debate-se com um problema de legitimidade da representação. Começa pela própria Comissão Europeia, onde a gente pergunta quem é que elege os comissários, quem é que elege o presidente da Comissão Europeia, quem é que elege o presidente da União Europeia. E, portanto, começa por aí e depois vai-se espalhando, porque a globalização tem esses efeitos de gerar problemas por simpatia, tipo dominó, vai gerando. E, portanto, temos aqui uma questão de legitimidade a nível europeu. Em Portugal não foge a essa regra. E, portanto, a Organização do Poder, neste momento, está a pedir, digamos, a própria Organização do Poder pergunta por um outro modelo. Como é que vamos organizar o poder de um quadro de democracia? Este é o único modelo de democracia, tem de ser só a representativa. Não poderá haver situações de outro tipo de democracia participativa, mais direta em certas situações, por exemplo, nas freguesias ou noutros modelos, porque há de haver só um modelo. E isso temos de discutir abertamente. Por outro lado, penso que também, como disse há bocado, que a questão da cidadania e da independência. É evidente que há independentes de um partido que se zangam com o partido, saem e transformam-se em independentes. Bom, mas é evidente que aqui a questão dos candidatos independentes tinha de ser organizada de modo a evitar ou a denunciar esses falsos independentes, porque há muitos, efetivamente. E, portanto, a criar uma nova dinâmica da participação independente, pode ser a vários níveis, os vários níveis do poder, mas trata de se fazer uma experiência. Neste momento, é possível, por exemplo, para as câmaras municipais, para os municípios. É possível. É possível só por... Vamos ver o que é que a experiência diz. A experiência não foi muito boa agora, porque havia muitos independentes de partidos, entre aspas, e alguns elementos de partidos que saíram dos partidos e que concorreram como independentes. E vamos ver como é que... Parece-me que, de facto, é todo esse modelo, todo um jogo que está aqui em causa, de modelo, discussão de modelo, que tem de ser discutido abertamente e não apresentando teorias que são teorias de solução, ou seja, que vê os defeitos do sistema, corrigem os defeitos para o sistema continuar a funcionar como antes funcionava. Tem de haver teorias críticas desse sistema, que permite alterar o sistema, no sentido de o aperfeiçoar, não só de aperfeiçoar, como de criar modelos capazes de permitir uma ampla participação das pessoas, onde estão os partidos incluídos. Os partidos são fundamentais. E essa discussão não começou a ser feita ainda? Esses estudos começaram a ser feitos ainda? Eu penso que não há estudos com essa profundidade ainda em Portugal. Não conheço, pelo menos. Não conheço estudos com essa profundidade. Sim, mas o que me está a dizer não é uma questão, em se entender, só de Portugal, não é? É uma questão até mais vasta, é uma questão até da própria organização da União Europeia. Há estudos já europeus, mas muito complicados, se quisermos, sobre o problema da legitimidade, da representação, etc. Isso temos, os alemães, então, são muito bons a fazer esses estudos e os ingleses estudam muito esses problemas. Nós, em Portugal, temos um problema que pôs há bocado o ponto na ferida, que é o problema, às vezes, dos conceitos e de distinguir os conceitos. Por exemplo, fase de regime, formas de governo, etc. Ninguém percebe o que é o regime político,
o que é uma forma de governo, o que é um tipo de Estado, o que é uma forma de Estado, porque é tudo a mesma coisa. A gente abre um livro de ciência política, que em Portugal não vê uma distinção correta entre regime político, forças políticas, atividade das forças políticas, o sistema de organização do poder, a articulação entre os poderes do Parlamento, do Governo, etc. Porque há uma confusão muito grande entre os conceitos. Portanto, Portanto, temos um déficit de ciência política. Um déficit de ciência política e logo de educação dos jovens, que normalmente vão para a política e que são os futuros representantes do povo quando forem eleitos. Mas também é verdade que nós ensinamos muito pouco, ou temos muito pouca apetência da nossa escola para o ensino para a cidadania. Também nesse sentido, de conhecer as estruturas políticas, de perceber como pode participar, como é que um cidadão pode ser ativo na sua comunidade ou na sociedade. Não, bom, existia uma disciplina, não é, que tinha a ver com a... Mas não se pode ficar com aquela disciplina de direito de ensino constitucional. Pois, não sei qual era, mas... É evidente que é importante... É o quê? Não sei se estava a falar numa que é do antirregime. Não, estou a falar de uma que havia agora há tempo, que os miúdos tinham de cidadania e que depois cada professor fazia um pouco de cidadania. Isso mesmo, e cada professor depois escolhia o que é que ia falar ali. Foi uma componente de ciência política muito básica. Mas ela não existe, não é? Não existe, exatamente. Não existe. E mais, é que normalmente quando se ensinam essas disciplinas não se ensinam os alunos a pensar criticamente os modelos. Ofereces um modelo. Já não podia tanto, pelo menos nos primeiros anos de escola. Mas pelo menos as pessoas saberem que depois vão ter que viver com o sistema e vão ter que participar nele, não é? E vão confrontar-se com determinadas instituições e com determinadas organizações sem saberem como se movimentarem. Mas pode ensinar um aluno a reconhecer os modelos. Isto é o que é um Parlamento, o que é um governo, o que é um tribunal constitucional, isso ainda se faz a partir de certa altura, em história, geralmente. Mas tem também de ensinar-se a pensar que este modelo é um modelo eterno, é um modelo que nasceu agora, vai durar mas para não sempre. É pensado. Pois não se pensa nisso. Aprende-se o que é a monarquia, o que é a república e tal, mas não... E mais do que isso, era importante garantir que os nossos jovens começam a perceber que a sua ação pode ter impacto na sociedade. Há uma medida muito simples, que eu não percebo como é que não é... Passa um bocadinho por aí, não é? Por essa educação desde miúdos. E nós poderíamos resolver este problema de uma forma muito simples. Aliás, é uma proposta que faço há anos. E, aliás, acabámos por ter um bocadinho uma posição contrária. Isto não é comigo. Sim. Não sou eu que vou resolver isto. Alguém há de vir resolver por mim. É falta de pensamento crítico mínimo. Aquele mínimo. Dizer, olha, nós temos de participar... Desculpa interromper, Eduardo. Porque nós somos importantes nessa participação, mesmo quando jovens, não é? Não, era importante nós queremos uma medida muito simples para garantir que os nossos jovens transformem um lado cultural que está deficitário. E todos nós reconhecemos que está deficitário. Já estava deficitário nas nossas gerações e está agravado. Os nossos jovens continuam a ter, nas férias de verão, 3 meses de férias. A forma de tornar estes 3 meses de férias em criatividade de cidadania era garantir que, a partir dos 15 anos, cada um dos nossos jovens, integrados em programas escolares, contribuía com um mês de férias para trabalho comunitário. E lhe garanto que esta simples medida iria provocar cidadãos muito mais participativos. Iria transformar a consciência dos miúdos em relação as pessoas passam a perceber, que habitam. exatamente, porque as pessoas passam a perceber que a casa comum, que o espaço comum, diz respeito a cada um de nós. E a política é precisamente isto. Há pouco, quando dizia que, no fundo, os grupos de interesse, eu diria que já é liberalizar o conceito do que é a política. Para mim, a política é apenas e só uma coisa. Gerir o espaço comum. Gerir o dinheiro que não é sendo de ninguém, é de todos. E que deve estar ao serviço de todos. E nós só passamos a ser capazes de ler a política desta forma mais pura a partir do momento em que sentimos que a sociedade, nós fazemos parte da sociedade. E que a sociedade, no fundo, tem um impacto em cada um de nós e cada um de nós tem um impacto na sociedade. Isso é possível transformar a mente e a cultura das pessoas se começarmos, no fundo, a explicar às nossas crianças, aos nossos jovens, que é assim. E não é explicar no banco da escola. É garantir que explicamos no banco da escola e que, no fundo, os trazemos para a sociedade. Isso faz-me lembrar uma outra questão que entronca naquela que o Vladimir tinha falado há pouco, que é até que ponto essa falta de consciência e de cidadania não contribui também pela sua inatividade para que este tal circuito fechado funcione e continue a perdurar, não é? Sim, é evidente que contribui, porque se o cidadão não questiona o poder, não questiona o sistema, enquanto está sistema autorreferente, é evidente que ele permanece. Todo o sistema autorreferente tende a eternizar-se. E só muda quando, de facto, houver qualquer output que entra no sistema e abana o sistema e muda. Porque um sistema político não se muda porque acordaram bem disposto e vamos mudar. Não. Há sempre
um choque mais ou menos violento que vai gerando mudanças. Muitas vezes o choque violento é um choque teórico, inclusivamente. Gostava de ouvir sobre isso também. Então, há aqui um ponto que julgo que é bastante importante. Eu estou de acordo com a ideia de círculos uninominais, quer dizer, uma maneira de conciliar a base partidária com a responsabilização. Portanto, isso julgo que seria fundamental. Talvez não é por acaso que a própria cartelização do sistema tem impedido, até agora, a existência de círculos uninominais. Agora, há aqui um ponto que tem a ver também com a ideia de cidadania e com a ideia de comum que o Eduardo aqui falou. Se a pessoa olhar para a palavra res pública, essa palavra quer dizer coisa comum. Coisa pública, e essa coisa pública quer dizer aquilo que há em comum. É como se a pessoa estivesse nos condomínios, há a parte privada e há uma parte que é em comum. Então, a política, em grande parte, tem a ver com essa parte comum. Agora, o que acontece é que, em especial, a partir do século XVII, XVIII, XIX, cada vez mais, essa parte comum foi entregue ao Estado, a uma máquina. Portanto, aí havia governo que tinha a ver com essa parte comum, por isso é que até havia um secretário de Estado, não havia... Então, cada vez mais o Estado passou a tomar conta das coisas e a tomar-se mais decisões por processo democrático. Não é? Portanto, uma das formas é pôr pessoas, mais gente a participar nesse processo democrático e o Estado cada vez tomar mais decisões, alargar o seu poder, outra é diminuir isso, de tal modo que a maior parte das decisões que as pessoas tomam possam ser decisões voluntárias e não coercivas com o dinheiro dos outros. Porque a própria máquina, ela própria vai ficar com a maior parte do dinheiro. O dinheiro desaparece nessa própria máquina. Seja a Comissão Europeia, sejam nos diversos governos. E neste aspecto, eu julgo que uma das maneiras que a pessoa pode entender a cidadania é cada vez mais as pessoas poderem decidir a sua própria vida. Portanto, reabilitar as aldeias, as vilas, e que a pessoa tenha processos que não precisam de ser democráticos. Não precisam de ser democráticos no sentido em que a decisão seja tomada, vamos dizer, onde é que vamos agora jantar? Portanto, então a pessoa podia decidir que somos todos obrigados a ir jantar e decidir ao sítio onde é. Quer dizer, felizmente que a maior parte das decisões na vida não são democráticas. Portanto, e a pessoa tinha que reduzir o processo democrático a decisões que dissessem apenas respeito à tal parte comum. Com certeza. Essa parte comum. Agora, aqui tem um problema. Há um amigo meu que fez doutoramento, por exemplo, na Suécia, que é um país que normalmente a pessoa fala muito. Ele costumava dizer, viveu lá num apartamento, então tinha de condomínios. Então, ele uma coisa que reparou é que o sueco, a última coisa que pensava era não pagar os condomínios. Claro. Isso é uma coisa que estava fora da... Com certeza. Ora, provavelmente, entre nós, a cultura de um tipo, a primeira coisa que deixa de pagar é os condomínios. Isto altera... Quer dizer, de um lado, aquilo é intocável. É como se... É algo que é intocável. Aliás, eu costumava dizer... Tem a forma também como o cidadão olha para a coisa pública, para o que é comum. Isso autoriza, de certo modo, quem está com o bolo, que saque e catalise estes vícios que estão aqui. Quer dizer, isso não é inerente. Portanto, uma das maneiras é eu cada vez alargar mais, por mais gente a participar. Uma das coisas que às vezes se põe é orçamento participativo. Vamos imaginar que é cultura, orçamento participativo. Uma das experiências que tem tido é que isso, num primeiro momento, parece muito bom, mas num segundo, faz com que quem participa mais sejam os tipos que querem sacar dinheiro da... Portanto, isto é pervertido também. Não sei. Portanto, aqui, no fundo, está na base disto, que é distinguir o que é a forma de escolher as pessoas, um processo democrático ou não democrático. Outra questão é saber se quem manda deve mandar muito ou deve ter o seu poder restrito, de ser regras. Não sei. Se a pessoa não fizer isso, torna a coisa indisciplinada. Há uma anedota que corre aí, costuma dizer que aquilo que distingue o regime inglês do português é que o regime inglês é um regime parlamentar e o português é parlamentar. Para lamentar. Para lamentar. Acho que a pessoa corre o risco de cada vez mais ter gente a achar que isto é parlamentar. Para lamentar. Já vamos voltar. Nesta reportagem, o cientista social Luís Salgado Matos explica melhor o que é feito ao nível nacional no que diz respeito às formas de participação política online. Ficará a saber o que é uma petição pública e também como a pode fazer por meios virtuais. Petições e movimentos online têm vindo a ganhar notoriedade. Existe um sítio português onde qualquer pessoa pode iniciar uma petição e a Assembleia da República também disponibiliza esse serviço. De acordo com o Instituto Politécnico de Coimbra, existe até o conceito de democracia digital, que admite que a internet cria condições livres e iguais para a participação política e oportunidades para pessoas que, de outro modo, não participariam no processo político. Como sabe, fazem-se petições online para
apresentar à Assembleia da República. Tem vindo a aumentar o número de petições. Isto terá alguma influência? Parece-me muito pouco. O referendo local está autorizado. Seria um objeto óbvio de petições online se essas petições, se essa atividade online estivesse orientada para a dimensão cívica. O número de referendos locais é muitíssimo reduzido. Muitíssimo reduzido. Eu acho que o assunto deveria ser estudado. Acho que poderia interrogar sobre ele, por exemplo, deputados. Poderia ser interessante falar com deputados ou com presidentes da Câmara, a dizer, olha, costuma ver coisas online, que influência é que isso tem no seu processo de tomada de decisão? Os seus conselheiros ou consultores mandam-lhe... Podíamos ter uma informação qualitativa, mas sistemática. Na minha opinião, a influência é muito reduzida. O objetivo das petições online é o de exercer pressão junto de empresas, políticos ou associações, organizar um protesto ou um boicote, ou mesmo alterar e criar propostas de lei. Os temas dessas petições são os mais diversos e os que têm sido mais populares estão relacionados com o antigo primeiro-ministro José Sócrates, com a redução do número de deputados na Assembleia da República, com o desperdício alimentar ou com a lei de proteção dos animais. Quer as manifestações de rua, quer as petições online, são formas de ação direta. Nós vivemos num regime de democracia representativa. Nós elegemos representantes. Esse regime de democracia representativa tem exceções. O referendo local é uma delas. A senhora, na sua freguesia, promove uma iniciativa qualquer. O referendo, vamos fechar o estádio de futebol, vamos fazer não sei o quê. Se esse referendo ganhar, se estiver no âmbito de competências da Câmara, no caso de ser um referendo municipal. As petições online, ou toda a atividade online, é também uma forma de ação direta que escapa à democracia representativa. De acordo com um investigador da Universidade do Minho, as petições online não têm qualquer fiabilidade, já que é possível acrescentar assinaturas e forjar identidades. Luís Salgado Matos assina por baixo desta afirmação e acrescenta que no meio virtual há muita possibilidade de dispersão e de se assumir identidades ficcionadas. Importa então criar organismos que controlem a fiabilidade do processo para que esses meios sejam bem-sucedidos. Estamos na última parte desta conversa. Vamos aproveitar para falar um bocadinho para a frente, ou seja, perceber que desafios é que temos aqui pela frente, como é que eles se enfrentam. E eu gostava de começar por perceber a vossa opinião em relação àquilo que são as ameaças que existem a este sistema, ao sistema democrático, na Europa, de uma forma geral. Vou começar ali para o André. Creio que uma primeira ameaça tem a ver com a percepção de que há um desligamento do sistema, algo que já estivemos a falar Desligamento aqui. dos cidadãos em relação ao sistema. Face ao sistema. Portanto, e aí isso pode ser visto pela abstenção, que, enfim, como o professor Salgado Matos referiu, e bem, pode ter várias interpretações, mas eu o encararia ainda assim como um dado preocupante. Claro que é sempre difícil de saber exatamente porque é que cada pessoa faz, e em muitos casos será uma combinação de razões. E por outro lado, e voltaria a um ponto que falei no início, a questão dos resultados é importante. Se as pessoas sentirem que o sistema político não está associado a um cumprimento das expectativas que têm noutros domínios, a prazo, isso é também uma ameaça forte ao sistema. Se me permite, eu gostaria só de acrescentar duas notas sobre a questão do aumento da participação e da participação dos independentes. E duas notas de algum ceticismo. Partilhando, enfim, os objetivos e que os meus colegas de mesa disseram, ainda assim, eu creio que muitos desses mecanismos devem ser encarados com cautela e a serem introduzidos devem ser introduzidos também gradualmente e com cautela. E só dois exemplos muito breves. Primeiro, que já foi referido, a questão dos orçamentos participativos. O que nós vemos na prática é que, em muitos casos, a introdução de orçamentos participativos degenera muito rapidamente na captura de recursos, precisamente pelos grupos
politicamente melhor organizados para a captura desses recursos. Não é? Ou seja, a ideia é muito boa, mas depois a concretização prática é quem tem mais informação, quem tem mais acesso à Câmara, quem tem mais acesso aos decisores, etc. É quem acaba depois, Portanto, muitas vezes... continuam a ser os partidos que continuam a gerir essa... Os partidos ou grupos associados Sim. ao poder e muitas vezes ainda com uma agravante, que isso depois acaba por ser feito de forma ainda menos transparente do que pelos processos tradicionais. E legitimada. E legitimada. Segunda nota de cautela, a questão dos independentes. Já aqui falamos várias vezes dos independentes, em particular no contexto das autárquicas. Ao mesmo tempo, quase todos acrescentam, bem, mas isto no caso português não está a funcionar muito bem. Ou seja, nós por um lado queremos a participação de independentes e facilitar a participação de independentes e depois, no caso em que isso de facto foi facilitado, dizemos, bem, mas isto não está a funcionar como nós queríamos. Mais uma vez, uma dissociação aparente entre as expectativas e os resultados. E há pouco, no início, o Vladimir dizia que havia agora o risco de captura política por parte dos partidos relativamente a alguns independentes, e eu diria que é pior ainda. Há muitos independentes que se candidataram para querer ser capturados agora por partidos, não é? Portanto, alguns nem serão os partidos a precisar de os procurar, serão eles agora a oferecerem-se para esse efeito. E, portanto... Mas esse exemplo que me estava a dar, os orçamentos participativos, não é muito diferente daquilo que já acontece agora de outras formas, não é? Não é muito diferente, mas como o Eduardo estava a dizer, em certo sentido é pior, porque fica legitimado por um processo que aparentemente é participativo. E transparente. Acaba por ser um processo que fica com uma legitimação mais forte e que depois, na prática, em alguns casos, não estou a dizer todos, e há diferentes mecanismos, enfim, isso por si só daria um só programa, mas, ou vários, mas acaba por ser, de certa forma, ainda mais danoso, porque precisamente está associado a esta legitimidade acrescida e pode acabar por ser menos transparente ainda. Que riscos vive vive o regime democrático em termos europeus? Pelos orçamentos participativos. Não? Ah, é? Pode ser. Não estou muito de acordo com os meus colegas aqui da mesa e da universidade para dizer o seguinte, que de facto é evidente que pode haver sempre perigos nesse tipo de orçamentos participativos. A experiência de Porto Alegre revelou algum sucesso. Em Portugal, alguns municípios têm tentado fazer orçamentos participativos e até por acaso a participação tem sido muito pequena. Bom, o que me parece é que, efetivamente, o orçamento participativo não é individualmente participativo, é por associações, por grupos de cidadãos, por projetos que se apresentam. E depende muito do problema, do modo como se organiza o processo de participação. Porque não pode ser um processo tipo individual, eu vou lá à Câmara e falo com o meu amigo e o dinheiro aparece. Não, tem de haver um projeto concreto. Mas quem é que tem a responsabilidade de entregar o dinheiro? É sempre a autarquia, não é? Evidente, é uma parte do orçamento da autarquia que é disponibilizado para que os cidadãos organizem grupos. E não é quem é responsável por entregar o dinheiro que deve perceber onde é que o vai entregar e a quem o vai entregar e como é que o vai entregar? Vai depender do projeto que se apresentar, como vai aplicar, concurso. Como vai aplicar, no fundo, não é? É evidente, ele quer aplicá-lo através de um projeto que permite que os cidadãos de uma freguesia, por exemplo, decidam receber X montante do orçamento do município para aquele projeto concreto. Imaginemos fazer um ginásio. A minha questão, o que eu estava aqui a pensar é se é legítimo colocar o ónus em quem concorre a esses orçamentos participativos nos grupos que concorrem, porque a decisão, em último caso, é sempre da autarquia. A autarquia é que tem que filtrar... Essa posição é uma posição, essa chamada de atenção é muito importante. Pois, é importante porque, no fundo, não é o cidadão que concorre, ou o grupo de cidadãos, ou as associações que concorrem, que é o responsável, porque ele apresentou o projeto. Imaginemos que um cineclube... Alguém aprova. Sim, alguém emprega o dinheiro, não é? Projeto para fazer cinema para a população durante 10 meses, por exemplo. E é o melhor projeto. Se quem vai decidir daqueles vários projetos se esse ganha ou se é um outro que é pior, o problema é do decisor político. Com certeza. E não é de quem concorre. Portanto, não há... esse perigo de transparência pode-se pôr na estrutura política que organiza o orçamento. E isto tem a ver com outra questão, que quando as ameaças do sistema, como eu dizia, que como o sistema é autorreferente, é um sistema que tem problemas de legitimação. Começa a ter problemas de legitimação. E é nesse aspecto que a própria organização do poder, quer do autárquico, quer do poder nacional, a nível do governo, etc., tem de ser feito de modo a gerar a possibilidade da responsabilização ou da responsabilidade política. Mas em que começa a ter problemas de legitimação? Tem, porque, repare, se tem um poder que é eleito, por exemplo, e que num processo eleitoral, num procedimento completo de eleições, cria expectativas, ou faz afirmações, ou faz promessas que depois não cumpre. Se tem um sistema que, como está fechado, está encerrado sobre si próprio, a imagem que dá para fora é que são sempre os mesmos, circulam nos mesmos círculos, e, portanto, quer eu vote em A ou B, o partido A ou B,
o sistema vai funcionar da mesma forma, só mudam algumas questõezinhas para enganar. Aquilo que os ingleses, Vladimir, chamam accountability. Pois, ou seja, não há responsabilização. porque não há accountability. Até se temos um sistema em que o próprio processo eleitoral apresenta-me uma lista com X pessoas que eu posso não concordar com algumas delas, mas tenho de votar naquela lista porque é aquele partido que organizou a lista. Bom, isto tudo começa a gerar problemas de saber se é legítimo ou não legítimo aqueles gestores das coisas públicas ou da coisa pública. Portanto, esse sistema tem... Então, mas o que está a dizer é que este sistema tal como está neste momento vai chegar a um ponto que vai ser insustentável? Poderá levar a uma crise de legitimidade. Com certeza. E, aliás, já se vê neste momento a própria crise política de junho gerou um problema de legitimidade. Ou seja, se o ministro diz vou sair é irrevogável, um bocado depois aparece como vice-primeiro-ministro, é evidente que eu pergunto, mas em quem é que se votou para que isto aconteça? Vale tudo. Percebe que as populações levantam essa questão. E já não é um problema só do partido. O partido é importante para que as coisas funcionem. É um problema já dos próprios atores políticos que falava há bocado, porque o problema não pode ser só coletivizado. Tem de ver também sobre o ponto de vista individual. O modo como a pessoa se perfila para o poder que lhe é... João Nogueira, ia acrescentar qualquer coisa? Eu julgo que vale a pena aqui, se calhar, dar 2 ou 3 apontamentos que me parecem importantes. Um deles tem a ver com a tal ideia de que a abstenção está a aumentar. Em termos de justificação, uma das coisas interessantes é que, mesmo quem defenda que se vote, percebe que, mesmo que as pessoas votam, quem decide... É engraçado como uns apelam à Troika, que é uma coisa não eleita, e outros apelam ao Tribunal Constitucional, outra coisa não eleita, logo depois das eleições. Portanto, eu julgo que muita cidadão comum tem a ideia de que o peso do seu voto, portanto, é extremamente reduzido. E se a pessoa não vai votar por dever, vai votar em termos de ver uma certa utilidade, começa a pensar se não deve ficar em casa, se não deve ir para a praia, se deve ver um jogo de futebol ou por aí adiante. Por outro lado, há uma coisa que é interessante também. Há de se ver que hoje cada vez mais há uma ameaça na União Europeia da extrema-direita poder ganhar eleições. Portanto, o que é que acontecerá amanhã às pessoas que defendem os valores democráticos quando a extrema-direita passar a ocupar esse espaço na... Acha que isso vai acontecer, Não, eu estou a dizer que isto tem efeitos perversos, não é? Portanto, estou a chamar a atenção as tais ameaças que se pode... Mas o que tem efeitos perversos? Pode ter efeitos perversos se a pessoa aumentar o peso do processo eleitoral, das decisões do processo eleitoral, e amanhã, então, dar aso a que tomem conta do poder gente que, à partida, todo o arco de governação na Comunidade Europeia excluiu esse tipo de pessoas. O facto de não irmos votar, o facto de não votarmos, é isso? Não, o que está a dizer neste caso é o facto que... mesmo de votarmos, ou seja, as pessoas de antes podem protestar, não votar. Mas o que acontece é que cada vez mais pode haver pessoas na Europa a achar que a forma de protestar é votar na extrema-direita. Aliás, há de se ver que é o parte... Votar na extrema-direita como forma de protesto também. Como forma de protesto. E há de ver que, em França, particularmente, 40% da votação é de gente ligada ao mundo do trabalho. Ou seja, em muitos sítios esvaziou o Partido Comunista, e mesmo socialista esvaziou e é ocupado... Está a acontecer exatamente o mesmo fenómeno no Reino Unido, na Inglaterra. Exatamente o mesmo Isto é para mostrar que o método em si pode ser extremamente perigoso. Amanhã a pessoa então vai deixar de aceitar a democracia. Agora só 2 coisas. Eu, quando estava em Espanha, uma das coisas que me surpreendeu, fui lá do doutoramento, era ver que a família da mulher ou do homem chamava-se família política. Portanto, a pessoa, em parte porque, quando havia um casamento, isso tinha a ver com uma questão política. Portanto, a política não era vista como uma coisa a partir do Estado, era vista como uma negociação, um pacto alargado da sociedade, que aplicava a participação, tudo. Portanto, eu julgo que a pessoa tem que pensar se quer a política conseguida como uma coisa da sociedade civil, em que o Estado aparece, que pode ser como um mal menor, ver que é quase, mesmo que fosse a cabeça, ver o tamanho que aquilo deve ter. E outra é eu pensar a política a partir do Estado. Não? Ou seja, eu ganhar dinheiro porque vendo camisolas, casacos, sapatos, ou eu ganhar dinheiro porque ocupo um lugar no aparelho de Estado. Não é? Ou seja, infelizmente a nossa cultura é desconfiar do tipo que ganhou dinheiro a vender camisolas e casacos e a confiar nos tipos que se aproveitaram, que capturaram o aparelho de Estado. Não é? Portanto, isto é uma coisa destinada a um tipo ser pobre. Não é? Avaliza quem governa a partir da coerção e não
Vamos avançar, vamos avançar um bocadinho. Eduardo, desafios para este século que estamos agora a começar. Eduardo, Sim, estamos a começar, arrumar a estamos nossa em casa. 2013. Arrumar, independentemente do nosso problema ser comum a um conjunto de outros países, temos a obrigação de arrumar a casa. Temos a obrigação de arregaçar as mangas. E não aguentamos, neste país pequenino, cerca de 36 mil lugares eleitos. Porque isso cria um conjunto de vícios. E, portanto, evidentemente, temos que reformular toda a nossa estrutura governativa. Não podemos ter 308 câmaras municipais com eleitos, não podemos ter 3.000 e tal freguesias, não podemos. Temos que dar o salto nesta organização do território do século XIX para o século XXI. Temos que aumentar o grau de educação para a cidadania. Isso faz com que seja imprescindível que os nossos jovens comecem a perceber que a boa ou má gestão da causa e dos dinheiros públicos influencia-nos, no final do dia, a todos. A abstenção como forma de protesto já não serve. Temos que atuar. E atuar significa pôr os nossos jovens quanto antes a trabalhar um mês por férias, ou das férias, na causa comum, para criar cidadãos preocupados com a causa comum. E cidadãos mais preocupados com a causa comum não vão permitir que estes políticos continuem a dizer coisas em campanha eleitoral que não significam rigorosamente nada no dia em que são eleitos. Cidadãos esclarecidos não permitem que a palavra irrevogável seja tratada da forma... Isto é um exemplo, quer dizer, é um exemplo, mas é um exemplo que é replicado nas últimas décadas por tudo o que é político da linha da frente. E se formos apontar aqui os principais autores da política nas últimas décadas, vamos verificar que todos eles não passaram de um conjunto de mentirosos. E mentem de uma forma impune, porque temos cidadãos que o permitem. E, portanto, enquanto não crescemos, no fundo, na nossa cultura de cidadania, enquanto não sentirmos que todos somos responsáveis pela causa pública, nós vamos continuar a permitir, de facto, continuar a ver o povo português sucessivamente enganado. E, portanto, arrumar a casa significa cada vez mais a responsabilizar os eleitos perante os eleitores, e isso só é possível em eleições cada vez mais orientadas para unipessoal. Eu sei quem é o meu representante. Sim. Sei exatamente quem é o meu representante. Na Assembleia da República, na Câmara Municipal, na Junta de Freguesia. E a organização ou a reorganização do território, não é? Obrigatório. Também. Eu peço desculpa estar a apressar, nós estamos mesmo no final, André. Só uma nota sobre a União Europeia e as perspectivas. Eu creio que esta questão que foi levantada relativamente à Frente Nacional, à situação francesa, julgo que é importante. Eu creio que uma das ameaças principais poderá ser se a União Europeia continuar e for crescentemente percebida como um processo de centralização, de uniformização, para usar uma palavra muito na moda, irrevogável, mas neste caso no genuíno sentido da palavra, isso vai constituir um risco para a própria democracia. Porque a resposta, a certa altura, dos cidadãos até pode ser não à abstenção ou não votar, mas pode ser votar em quem eles percepcionam que constitui, de facto, uma alternativa a este processo de centralização, uniformização. À destruição, pelo menos à destruição do Exatamente, ou seja, quem se posicione claramente contra o sistema e credivelmente contra o sistema. E, portanto, creio que, do ponto de vista europeu, se a mensagem passada continuar a ser de que a resposta para qualquer crise é mais centralização, mais uniformização, isso poderá ter implicações também bastante perigosas do ponto de vista do sistema político. Subscrevo. Vladimir, já recuperou? Estou quase. Estava com tosse, não é? Não engasguei-me. O sistema político engasga mais vezes. Eu diria que era preciso um desafio civil da reforma do sistema político e eleitoral, quer em Portugal, quer na Europa. Uma reforma de educação para uma cultura de responsabilidade, desde jovens até aos nossos políticos. É preciso fazer toda uma forma de educação que gera também essa cultura de responsabilidade. Uma reforma do sistema de repartição da riqueza, de modo a que, de facto, as pessoas não se sintam discriminadas por falta de bens materiais e de condições de vida, e um reforço da cidadania para a solidariedade. A partir daí, talvez, consigamos pensar outras questões mais profundas. Não sei se quer acrescentar alguma coisa, porque não lhe pus esta questão em relação aos desafios do futuro. Já respondi. Já ficou. Teria coisas a dizer, mas acho que demorava mais tempo. Bom, haverá outras oportunidades para voltarmos a final. esta conversa, com certeza. Hoje vamos conhecer a Rede Europeia Antipobreza Portugal, uma organização sem fins lucrativos, foi fundada em 1990 e está representada em 30 países, por exemplo, em Portugal também. Vamos saber tudo já a seguir nas respostas dos parceiros.
Sandra Faria Araújo é a diretora executiva da Rede Europeia Antipobreza, Portugal. Exato. Vamos explicar às pessoas, antes de mais, lá para casa, para quem não conhece ainda, ou só ouviu falar nesta rede antipobreza, mas não sabe ao certo o que é que ela é. Vamos explicar o que é? Vamos tentar. Não é fácil explicar em tão pouco tempo o que é esta organização. Bem, para começar, é uma organização que em Portugal ela tem 20 anos. Tem o estatuto de IPSS, uma instituição particular de solidariedade social, mas é uma organização de dimensão europeia. Ela foi fundada em 1990 em Bruxelas, a sede está em Bruxelas, desta organização, mas existe neste momento em 30 países da União Europeia. E tem uma vocação também muito forte do ponto de vista político, de influência política, de interlocução política, nomeadamente com as instituições comunitárias e também com os governos nacionais. Esta instituição tem um determinado objetivo, uma determinada filosofia. Qual é a missão? Exatamente. O objetivo é a promoção do combate à pobreza e à exclusão social, digamos que é uma estrutura de grandes organizações, de pessoas e de grupos que atuam no terreno da luta contra a pobreza e a exclusão social e que tem uma missão de favorecer o conhecimento dos fenómenos sociais, nomeadamente o fenómeno da pobreza e da exclusão social, proporcionar o aumento da compreensão destes fenómenos, sensibilizar toda a sociedade civil em torno deste fenómeno e promover um envolvimento, uma implicação de toda a sociedade civil no combate efetivo. Mas o que fazem é, sobretudo, trabalho de investigação sobre estas áreas, não? Eu não posso dizer que é, sobretudo, trabalho de investigação. Nós fazemos muita investigação, temos tido a oportunidade, até através de financiamentos europeus e financiamentos também nacionais, conduzir vários estudos, várias investigações. Nomeadamente aqui em Portugal, que tipo de investigações é que têm feito, ou de trabalho? Olha, recentemente fizemos um trabalho que é um retrato sobre as organizações do terceiro setor em Portugal, organizações de economia social, os operadores, tentámos caracterizar desde as direções, as lideranças, as estruturas do recursos humanos, exatamente, perceber a dimensão do voluntariado dentro do setor, perceber também a eficácia da intervenção social. E depois essas conclusões, os resultados desses estudos servem para quê, em concreto? Estes os resultados nós tentamos diagnosticar, conhecer para intervir. Obviamente que este estudo que lhe mencionava agora era um exemplo, era um exemplo, mas deu origem, e está neste momento em curso, estão programas de intervenção na área do terceiro setor, ou das entidades de economia social, no sentido de promover uma capacitação das instituições deste setor e promover uma melhor gestão também, uma formação das equipas, das lideranças. Mas estava-me a dizer que não é só investigação aquilo que fazem, não é? Sim, a dimensão da investigação é de facto importante. Nós acreditamos que para intervir é preciso conhecer e, portanto, a necessidade de fazer diagnósticos e de bons planeamentos é sempre fundamental e, portanto, essa é uma dimensão de facto importante e que está associada também ao trabalho de lobby da própria instituição, do ponto de vista da influência política e... É isso, sobretudo, a vossa missão é influenciar politicamente? Nós queremos contribuir para a criação de uma sociedade mais justa, mais equitativa, que haja menos desigualdades sociais. Mas depois como é que fazem isso na prática? Que é o que as pessoas lá em casa querem saber. Como é que vocês atuam? Fazemos investigação, fazemos informação, fazemos sensibilização, trabalhamos no direto com as instituições que trabalham diretamente com as pessoas em situação de pobreza e exclusão social. Desenvolvemos projetos, neste momento estão em curso alguns projetos que envolvem diretamente comunidades, no sentido de desenvolver novas metodologias e novas abordagens no combate à pobreza e à exclusão social. Nós acreditamos que para este setor é preciso, para existir uma efetiva eficácia nas ações, é preciso um trabalho em rede, em parceria, uma cooperação e essa é uma dimensão importante. Nós estamos descentralizados no país, temos delegações em todos os distritos do país, os chamados núcleos distritais da EAPN Portugal, e esses núcleos são constituídos por organizações que atuam neste setor e que fazem um planeamento e fazem um plano de intervenção anual para aquele território. Portanto, há aqui uma dimensão de mobilização da sociedade civil, do fortalecimento da sociedade civil em torno desta causa, deste objetivo, que é o combate à pobreza. Dizia-me há pouco, quase no início da nossa conversa, acho eu que vocês também tentam influenciar, digamos assim, as políticas de cada um destes países onde estão a intervir nestas áreas, certo? Sim. Aqui também o fazem em Portugal e como é que o fazem? Tentamos. Não é fácil fazer lobby, não é? Não se consegue, não é fácil isso? fazer. É o que me está a dizer. Não se consegue.
A nossa organização tem feito, e tem feito sempre, escutando as bases, escutando as organizações, escutando as pessoas, tentando promover o máximo de participação possível na sociedade. E tem feito e aproveitado todas as oportunidades que estão à sua disposição. Recentemente posso lhe dizer que, e eu creio que terá sido a única entidade que fez em Portugal, desconheço outro tipo de intervenção neste nível, fez um documento com propostas políticas para o novo acordo de parceria que o Governo português vai celebrar com a Comissão no âmbito do novo pacote dos fundos estruturais. Portanto, há um posicionamento político. Temos acompanhado os programas nacionais de reformas, temos acompanhado os relatórios sociais nacionais e sempre fazemos reações a esse tipo de, portanto, à dimensão do acompanhamento da monitorização das políticas sociais e do lobby influenciar a agenda política e levar o tema da pobreza e da exclusão para cima da agenda e temos reivindicado a necessidade de, em Portugal... Sandra, quem quiser saber mais sobre a Rede Europeia Antipobreza, eu peço desculpa, estamos mesmo no final. Como é que as pessoas fazem? Como é que podem entrar em contacto convosco? Nós temos um site que é o www.apn.pt. Eu penso que isso vai aparecer. Trouxe-me aqui algumas coisas também para mostrar. Se tiver a oportunidade. Nós temos um conjunto de publicações. Esta redação eu trouxe porque é sobre um guia metodológico sobre participação de pessoas em situação de pobreza e exclusão. Eu penso que é uma ferramenta muito útil e não há grande literatura a nível nacional sobre esta metodologia. Exatamente. Sim. E este foi editado ontem, portanto ele vai ser tornado público amanhã. Muito bem. É Bem-estar infantil? Sobre bem-estar infantil, é uma revista de política social que temos, normalmente tem um número por ano, e este é dedicado às questões da pobreza infantil, do bem-estar infantil, e foram convidados vários autores, como é que as pessoas têm acesso a estas publicações? Podem pedir para o Centro de Documentação da organização, ou consultar, ou mandar um e-mail e pedir diretamente para a organização. Sandra, muito obrigada por ter vindo à sociedade civil e ter-nos apresentado aqui a Rede Europeia Antipobreza. Eu é que agradeço, muito obrigada. Veja agora mais notícias dos parceiros da sociedade civil. Vem aí a agenda. Obrigada a todos. A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal oferece uma série de cursos sobre cozinha dietética ministrados por um chefe de cozinha e uma especialista em nutrição. As formações destinam-se a inspirar pessoas com e sem diabetes na confecção de uma grande variedade de pratos saudáveis. O próximo curso decorre amanhã na cozinha dietética da Escola de Diabetes em Lisboa. Até 8 de novembro será possível visitar na Galeria Fernando de Azevedo, em Lisboa, a exposição fotográfica das arquiteturas populares do norte de Portugal à modernidade em Guimarães. A exposição é de entrada livre. A construção do lugar é um convite à compreensão da evolução histórica e arquitetónica do edifício que acolhe o Fórum Eugênio de Almeida e da relação com o espaço urbano envolvente. Uma viagem por 5 séculos de história que pode ser visitada até março de 2014. A Fundação Calouste Gulbenkian recebe a exposição Dias Culturais de Sharjah, em Lisboa. A mostra reúne peças de coleções provenientes do Emirato de Sharjah, reunindo um conjunto de mapas e caligrafias, peças de artesanato, trajes tradicionais e joias. Pode ser visitada até 1 de dezembro. A exposição Parque de Serralves, Paisagem com Vida, celebra a criação deste parque, que é uma das obras maiores da arte dos jardins a nível nacional e europeu. No percurso da mostra é apresentada a história e evolução do jardim ao longo dos tempos e são também enaltecidos os criadores, proprietários e conservadores deste espaço. Pode ser visitada até 3 de novembro. Estamos a fechar o programa de hoje que dedicamos ao sistema político em que vivemos. Refletimos aqui um pouco sobre ele. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Vou deixá-los, como sempre, com 2 sugestões de leitura de livros que saíram recentemente. Um livro de história, A Breve História de Portugal, de Oliveira Marques. E depois um romance, Um Comércio Respeitável, de Philippa Gregory. Aqui está ele. A desatenção, a agitação motora, a impulsividade são algumas das características da perturbação, hiperatividade e déficit de atenção. Como é que se diagnostica, como é que se trata esta patologia que afeta entre 5% a 10% das crianças em idade escolar? Vai ser o tema do próximo Sociedade Civil, porque Sociedade Civil, já sabe, somos todos nós. Até amanhã.